Abrir a sua palavra de vida em Provérbios 16, verso 1. A gente vai falar sobre algo importantíssimo. A gente vai falar sobre a soberania divina. A soberania divina, ela até é doutrina, né? Na realidade, ela faz parte até da doutrina. Teólogos tratam dessa soberania divina. A gente vai falar um pouco dessa soberania divina com os olhos um pouco mais humanos, com os olhos um pouco mais atentos na nossa humanidade e na nossa precariedade humana. Mas a gente vai extrair o máximo desse verso, porque é só esse verso que a gente vai ler. Provérbios 16, 1. A gente vai extrair o máximo para a gente estar falando dessa soberania, porque se a gente perceber detidamente, com um olhar muito atento, esse é um provérbio que só nesse primeiro verso aí são coisas tremendas que o proverbista fala, principalmente sobre não só a soberania divina, mas ele vai pontuando certas coisas que vão nos fazer caminhar um pouco melhor. A gente vai ter um pouquinho da nossa caminhada um pouco mais aliviada. A gente vai ter essa caminhada aí com mais entendimento. E a palavra é para isso. A palavra é para libertar, para salvar, para curar e para dar ensino também, para a gente ter entendimento, para que nessa caminhada a gente possa estar desfrutando das benesses que é estar na presença do Senhor, entendendo o que o Senhor deseja da nossa vida. Então, diz assim, o título da mensagem é A Soberania Divina, Provérbios 16, apenas o verso 1. Diz assim: o coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Novamente, Provérbios 16, 1, título A Soberania Divina. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Deixa aberta a sua palavra de vida em Provérbios 16, 1. A gente não vai flutuar muito na palavra, mas deixa ela aberta para você ir, como eu, ruminando essa palavra. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, te louvamos, te engrandecemos, Senhor, nessa prestação de culto. Queremos, Senhor, agora ouvir a Tua voz. Te amamos, louvamos, Senhor, com as nossas bocas e cânticos, Senhor, de adoração a Ti, Pai. Te louvamos através, Senhor, dos nossos dízimos, das nossas ofertas, dos nossos recursos, para que haja manutenção na Sua casa, Pai. Agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Não a voz do pregador, não a voz do pastor, não a voz do ser humano, porque o ser humano não tem nada para entregar, Senhor, nesse momento, mas a voz de um Deus todo maravilhoso, preocupado, Senhor, com o seu povo. Tanto é assim que escreve, Senhor, um compêndio, que na realidade são cartas de amor, Senhor, entregues para a humanidade, a fim de que ela possa entender que há um Deus Criador, que tudo pode, um Deus Criador que tem ciência de todas as coisas, um Deus que quer manter relacionamento com esse povo, Pai. Então, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Que o Seu Espírito, Senhor, possa nos impactar, que possamos ser vencidos, Senhor, através, Senhor, do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Então, fala ao nosso coração, Senhor. Fala de uma maneira, Senhor, tremenda, Senhor, para que a gente possa sair daqui de uma maneira diferente, Pai. Que seja uma palavra de cura, uma palavra de libertação, que seja uma palavra de transformação, Senhor, às nossas vidas, uma palavra de ensino a cada um de nós. Pai, em nome de Jesus, tira de mim, Senhor, qualquer coisa que possa atrapalhar, Senhor, qualquer coisa que possa ser tropeço, Senhor, a fim de que a palavra chegue de uma maneira completamente límpida, clara, Senhor, não só nos ouvidos, mas na mente e no coração do meu irmão e da minha irmã, Pai. Essa é a oração, Senhor, que fazemos enquanto igreja, enquanto corpo de Cristo, e fazemos em nome de Jesus. Que todos digam amém e amém. Podeis assentar em nome de Jesus. Nós sempre passamos por momentos difíceis em nossa vida, sempre passamos por momentos complicados em nossa vida, passamos por vicissitudes em nossa vida, e é assim mesmo, não tem nada de errado, não tem nada de diferente com você nem comigo. Passamos sim por momentos difíceis. Nos últimos anos, então,
com o advento da pandemia, agora, há um ano atrás, com o advento da guerra na Ucrânia, com a Rússia, nós temos trilhado por estradas complexas, mas ao mesmo tempo, eu e você, como filhos e filhas do nosso Senhor Jesus Cristo, eu e você, como corpo de Cristo, eu e você, como filhos do Deus Altíssimo, mesmo trilhando em estradas complexas, nós temos descansado nosso coração na soberania divina, na soberania de Deus. E essa é a soberania que nos fez, que continua fazendo com que nós possamos ter esperança de chegarmos ao final da nossa caminhada com a nossa fé nesse Deus maravilhoso e com a nossa alegria nesse Senhor inabalável. Porque o que fazemos aqui na terra é uma caminhada de fé. É uma caminhada assim como Paulo falou. Ele falou que ele caminhava e que o alvo dele era Cristo, que devíamos olhar para o alto. Nós devemos guardar a nossa fé, correr a nossa corrida que é para a cruz, para Cristo. E nessa caminhada a gente vai ter momentos difíceis. Nessa caminhada a gente vai ter momentos que vai ser complicado. Vai ter dor, vai ter doença, vai ter até morte. Que a gente vai ter que enfrentar nessa caminhada, vai ter luto. Mas a soberania de Deus, essa soberania que vem divina do nosso Senhor, ela que nos faz o nosso coração ficar calmo, entender que tudo está sob o controle desse Deus maravilhoso. É essa certeza da soberania do nosso Deus sobre todas as coisas que faz com que eu e você não sejamos sucumbidos pelas tragédias e pelos percalços em nossas vidas. Essa certeza dessa soberania divina é como um trator que rompe obstáculos que ficam à nossa frente e que trazem adversidades. É como uma arca segura em meio a um dilúvio de incertezas e confusão que se depreende do que nos é imposto pelo mundo. É somente como cristãos que nós podemos alcançar essa certeza. E qual é a certeza? A de que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas. Pronto. Só em saber isso, só em viver isso, já é motivo de alegria e de refrigério para as nossas vidas. A pandemia, ela veio e ela foi. Ela vem e ela vai. As guerras, elas começam, mas elas acabam. Os fios do nosso cabelo, eles nascem, crescem e caem. Mas nada disso foge ao controle da soberania de Deus. Deus é soberano sobre todas as coisas. Nada acontece sem a onisciência dele, sem ele saber que vai acontecer, e ele sabe disso muito antes daquilo que a gente sempre pensou. Do mais terrível evento mundial ao mais tranquilo acontecimento de alegria, nada, mas completamente nada foge à soberania de Deus. Os teólogos tratam essa soberania divina como uma doutrina da fé cristã. E é assim nesse provérbio que a gente encontra a base dessa doutrina da soberania divina. Ele destaca que os homens podem ter a primeira palavra. Repare bem no que diz. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Ele destaca que os homens podem ter a primeira palavra, mas a última palavra, a palavra final, ela vem de Deus. Você pode orar, inclusive suplicando a Deus algo que necessita, e mesmo assim, a última palavra, ela vem do Senhor, nosso Deus. Quantos de nós oramos incessantemente por algo que desejamos? Oramos de forma constante, oramos cheios de fé. Mas Deus é quem tem a última palavra. Nesse versículo, a gente consegue enxergar o perfeito casamento entre a responsabilidade humana e a soberania divina. Não apenas nesse versículo, mas nesse capítulo todo, nós podemos olhar e encontrar essa situação, a responsabilidade humana e a soberania divina. Mas é justamente, e por isso que eu separei esse versículo que lemos de número 1, que nós vamos perceber que o homem, ele toma a iniciativa no pensamento. Só que é Deus que responde através do discurso.
nesse pequeno trecho, a gente pode observar tanto a necessidade do planejamento, quanto as limitações humanas dentro daquilo que é planejado pelo homem. Ao mesmo tempo, esse versículo realça que tudo, a começar pelo discurso humano, está sujeito ao governo soberano de Deus. E é dessa maneira que nós vamos enxergar a soberania de Deus, a soberania divina como algo abençoador em nossas vidas. Porque algo abençoador em nossas vidas é saber que Deus é soberano. Deve ser e deveria ser um conforto para o nosso coração, saber que Deus é soberano sobre todas as coisas, mesmo no momento ruim, mesmo no momento da vicissitude, mesmo dentro da maior tragédia humana, Deus ele é soberano. E dessa maneira a gente consegue caminhar. Então, eu quero junto com vocês trazer lições importantes, lições interessantes, que vão alicerçar cada vez a nossa fé em Deus, através desse versículo. E a primeira lição que eu tiro desse pequeno versículo é que não há nada de errado no homem estabelecer planos para o futuro. Não tem nada de errado de estabelecermos planos para o nosso futuro. Planos são metas a serem cumpridas, etapas a serem realizadas. O que o proverbista fala nesse texto é que é normal o homem não só pensar no futuro, mas também se organizar, se preparar para ele. Não tem nada de errado. Não há nada de errado o homem planejar. Não há, como um adolescente ainda no colégio, querer no dia seguinte prestar uma prova no vestibular ou no Enem, sem antes haver um preparo de dias anteriores para isso. Para isso ele precisa planejar. Se a meta dele é passar no Enem, se a meta dele é passar no vestibular, ele tem que se planejar, ele tem que se preparar. Eu vou dar um exemplo aqui da própria congregação, aqui da própria igreja. Não há como a gente pensar em escola bíblica se a gente não planejar, se a gente não imaginar como é que a gente vai fazer ela para promovê-la. Eu matutei muito para poder fazer a escola bíblica dessa maneira. Não é a maneira que eu gostaria de fazer, mas eu matutei muito. Isso é plano. Por quê? Porque a gente coloca metas e para a gente cumprir, a gente tem que planejar e a gente tem que poder estar entendendo que a gente tem que fazer um planejamento para que a gente alcance essas metas. E isso aí é humano, é meu e seu. Não é do dia para a noite que as coisas são feitas. As coisas não acontecem assim. Tem gente que vai a alguns lugares e aí fala assim, olha, só você quer uma benção? R$500. Outra benção? R$200. Outra benção? R$100. Quer uma benção? Me dá isso aqui. Quer uma benção? Me dá aquilo ali. Não é no rompante de querer fazer as coisas. Todo planejamento e preparação não é só lícito, como é bom, é conveniente, porque eles fazem parte da vida de pessoas responsáveis, pessoas preocupadas com o amanhã, mesmo não tendo a certeza que a sua vida vai ser preservada até esse dia, até que esse dia chegue, nem tendo a certeza, de repente, que esse dia um dia vai chegar. Mesmo não tendo essa certeza, nem que esse dia vai chegar, nem que você vai chegar nesse dia, é bom a gente planejar. Não tem nada de errado. O que o proverbista fala, e a gente tira de primeira lição, é que não há nada de errado eu e você estabelecermos planos para o futuro. Por mais que a gente não possa controlar o futuro, isso não exclui de nós uma preparação prévia para esse futuro. A providência divina, ela não anula a previdência humana. Eu vou repetir para você, a providência divina, ela não anula a previdência humana. Mas ele fala algo importante, que a gente tem que prestar bastante atenção. Qual é a fonte que produz esses arranjos planejados pelo homem? Ele mesmo fala, coração é essa fonte. É o coração do ser humano. O próprio provérbio responde. O texto fala que é o coração. Pronto. Esse que é o grande problema. Pastor, não é possível. Esse que é o grande problema.
O coração, como centro da vida, é quem determina aquilo que nós iremos planejar para o futuro, para o amanhã. Logo, as condições do nosso coração, elas determinam a qualidade daquilo que nós iremos planejar. Só que eu e você, meu irmão, eu e você, nós temos um coração caído. Não adianta. Nós somos remidos, lavados, mas o nosso coração e a nossa natureza continua a mesma, não muda. O nosso coração ele é caído. Nós temos um coração caído. E o coração caído influencia fraquezas, falhas em todos os aspectos da nossa existência. Até mesmo daquilo que a gente planeja para o futuro. E esse coração caído, por ser caído, uma das fraquezas que ele tem é que ele é inquieto. E, de certa forma, ele é doente quanto ao amanhã. Esse que é o maior problema. Nosso coração é uma máquina de fabricar projetos futuros. Vou dar outro exemplo. Hoje você pensa em casar, mas amanhã já pensa em como é que você vai investir na sua carreira. Hoje você quer viajar pelo mundo todo, cheio de espírito aventureiro. Mas amanhã o que você mais quer é um cantinho só seu, isolado, aconchegante. O nosso coração ele é uma máquina de fabricar projetos futuros. Eu quero trabalhar na obra, eu quero ser um missionário. Eu já falei que eu não vou mais ao congresso missionário. Eu chego no congresso missionário, está cheio de gente, cheio de jovem, e eu fico pensando, todo mundo aqui fica adorando, louvando, agradecendo, mas ninguém tem a disposição. Não digo para ir para o sertão, não, para vir para cá, por exemplo. Isso aqui é um trabalho missionário, mesmo. Trabalhar nessa terra aqui é um trabalho missionário. É um trabalho missionário. Nem todo mundo quer. Se eu chegasse lá na frente do congresso e falasse, olha, lá em Vila Marilena, um bairrozinho pequenininho, 5.000 pessoas, ali do de Caxias, assim, sabe? Explicasse o contexto do local. Tem alguém que quer ir? 22 quilômetros do centro de Caxias, 56 quilômetros do centro do Rio. Alguém quer ir? Não é tão longe assim, não. Missão urbana. Nosso coração é uma fonte insaciável, que ao mesmo tempo nos instiga a buscar mais, a se preparar sempre para algo maior, e essa inquietude do coração para planejar, em muitos momentos, nos leva a pensar e a planejar coisas que estão além da nossa capacidade finita. E esse é o problema. Essa fonte insaciável, ela pode nos levar e que planeja o tempo todo planeja coisas. Ela faz com que nós não consigamos e frustramos aquilo que a gente deseja no nosso coração, porque a nossa capacidade é totalmente finita. A gente não tem capacidade de fazer mais do que a gente pode. Isso aqui eu não consigo fazer. Tem gente que quer fazer mais do que pode. Tem gente que quer ir além daquilo que pode. Nós não só apenas pensamos em planejar o futuro, mas o nosso coração caído nos leva a pensar que nós podemos controlar o futuro. E é isso que é o problema, irmão. Quando você pensa que pode controlar, a situação é um problema. Eu estou tratando de uma pessoa, obviamente não aqui da igreja, mas confessa a mim as coisas que acontecem, estou orientando, que resolveu casar com um rapaz. Só que o rapaz, ela é crente, mas o rapaz não é crente. O rapaz não é crente. Mas ela casou com o rapaz. Até o começo do casamento acontecer, tudo era lindo, maravilhoso. Aí, o abençoado, depois de um tempo, começou a implicar com a ida dela na igreja, começou a implicar com a ida dela nos cultos, nos lares, começou a implicar nos momentos que ela tinha sozinha no quarto de oração, começou a implicar com a vida cristã que ela tinha. Mas ela, no coração dela, ela planejava que ela poderia, com o testemunho dela, fazer com que aquele abençoado mudasse. O irmãozinho só piora, né? E a frustração dela só aumenta. Isso significa que você não consegue controlar
o seu futuro. Apesar de você pensar que pode, o seu coração caído pensar e levar você a pensar que pode controlar o futuro, você não pode controlar o futuro. Nós pensamos que podemos controlar o futuro a ponto de acharmos que coisas ruins não possam bater na nossa porta. Não, se eu fizer isso, nada vai me acontecer. Quer ver uma coisa? Vou citar outro exemplo. A tentativa humana de rejuvenescer o corpo, mesmo sabendo que o tempo é o inimigo da beleza. Tem uma frase de um amigo, que às vezes eu brinco assim, mas eu brinco só internamente com a minha esposa. Ele diz que a água acaba com qualquer beleza feminina. Apenas um produto acaba com a beleza feminina. Qual? A água. É o que ele fala para mim. O homem, ele tem uma necessidade de tentar vencer a morte com experimentos surreais, a ponto de querer controlar o tempo da nossa vida. Só que o tempo da nossa vida pertence a Deus. Tem gente, eu não sei se você sabe, tem lugares nos Estados Unidos e na Rússia, que tem gente que está congelando o seu corpo, acreditando que no futuro vai poder voltar a viver. Isso tem até um nome. Eu fui buscar isso aí, fui procurar isso, que é para a gente trazer uma palavra para procurar. O nome disso aí é criônico. É um processo de preservação em baixas temperaturas de humanos e animais, que não podem mais ser mantidos vivos pela medicina contemporânea. Então, uma pessoa que tem uma sentença de morte, está em estado terminal, ela parte para a criônica, se ela tiver pelo menos $200 mil, ela consegue fazer esse tipo de experimento, na esperança de que a cura e a reanimação seja possível lá no futuro. O ser humano, ele tenta o impossível, meu irmão. Isso é uma tentativa humana, e já digo mais, frustrada de vencer a morte. Estou falando isso no sentido carnal. É triste, mas o que nós contemplamos é que o nosso coração caído está sempre nos estimulando a autonomia. Nós somos instigados por esse coração caído a pensar que nós podemos planejar os meios e, ao mesmo tempo, controlar os fins. O proverbista mostra para a gente que isso não funciona, não é assim que funciona. E a segunda lição é essa que vem a seguir. Esse provérbio nos mostra as limitações humanas em realizar. Nós somos limitados na nossa humanidade em realizar. A gente consegue enxergar aqui nesse provérbio uma confrontação de ideias. Num primeiro momento, o homem que faz planos, e num segundo momento, justamente o oposto. A ideia do provérbio é a seguinte: o homem pode fazer planos, mas não pode garantir que ele vai executá-los. Há um contraste entre a condução dos homens com a do Senhor. A parte B do verso diz: a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Então, a parte B do verso parece que atribui ao Senhor a responsabilidade final do discurso eficaz à sua graça, ou seja, só a graça do Senhor pode realizar o que o coração do homem planeja e contempla. Não é a capacidade humana. Apesar de eu e você, como homens, pensarmos que somos livres, que somos soberanos, nem as nossas palavras elas têm autonomia. Nem a nossa palavra ela tem autonomia. A linguagem humana ela é expressada pelo coração, que pode desenvolver o seu querer até em palavras. Mas, contudo, a resposta final, ela não vem da sua língua, e vem dos lábios do Senhor. Nós somos criaturas, filhos, mas criaturas, e não temos a palavra final. E por não termos a palavra final, a verdade é que muitos dos nossos processos, dos projetos, eles são frustrados. E nós nos frustramos por causa disso. Projetos que falham, e nós nos sentimos frustrados. E sentimos que nós é que falhamos. E novamente eu vou te dar um exemplo simples. Você pode ter tido um dia exaustivo. E o que você mais quer é chegar em casa, tomar um banho. E você imagina, sair de casa às 5h30,
andei até a pista, peguei o ônibus das 6. Esse ônibus estava lotado, cheguei no trabalho às 7h15, já cheguei cansado, exaurido, suado. O ônibus nem o ar estava dando conta. Trabalhei o dia inteiro, o que eu mais quero, olha, chegar em casa, produzir, que foi uma benção. Peguei o ônibus das 5 voltando, aí chega, não consegue vir em pé, porque aonde você vai pegar já tem gente sentada. Aí o que você mais quer está planejando o seu coração. É chegar em casa, tomar um banho e descansar. Mas aí você chega na sua casa e você percebe que não há luz na sua casa. Porque o homem está fazendo um reparo ali no poste, de algum problema. De repente você planejou chegar na altura da vida que você está, com a idade que você está, de uma maneira diferente da que você está agora. Vou fazer 57 anos no mês que vem. Graças a Deus não que eu planejei aconteceu, mas graças a Deus, essa altura da minha vida eu tenho o suficiente para viver e deixar meus filhos tudo tranquilo. Mas eu pensei muito antes de alcançar essas coisas. Muito antes de alcançar essas coisas. E muita coisa que eu pensei em fazer, eu não consegui fazer. E agora que eu não vou fazer mesmo. Agora que eu não vou fazer mesmo. O homem pode até propor algo, mas é Deus quem dispõe. É Deus quem promove as coisas vindouras. O coração do homem pode propor o seu desejo, mas é Deus que responde o que lhe é apropriado. Todos os planos formados no coração humano estão sob o controle daquele que é onisciente e onipotente. Os nossos projetos não podem avançar sem os decretos soberanos de Deus. Sabia disso? Nenhum plano nosso pode avançar se Deus não der um decreto para que ele avance. E esse provérbio, e graças a Deus por causa disso, graças a Deus pelo Espírito tocar na vida do sábio para ele poder escrever esse provérbio, ele foi criado para lembrar a cada um de nós que nós fomos feitos criaturas, e como tal nós fomos criados para termos formas finitas, e não infinitas. Ser criatura é ser finito, limitado, até mesmo naquilo que a gente planeja acerca do nosso futuro. Nós não temos capacidade para determinar que os planos do nosso coração serão realizados. Somos estritamente limitados. Pois bem, terceira e última lição, que eu estou nesse pequeno provérbio, ele nos mostra que a orientação divina vem para o homem decidir. Eu não entendi muito bem, pregador. Deus, ele não deixa nem eu, nem você a sorte do nosso próprio coração. Ele nos orienta. Presta atenção no que o provérbio fala. Parte B. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Pastor, então eu tenho que ir numa igreja aonde tem um profeta lá que vai falar. Eu tenho que ir numa igreja onde um abençoado vai levantar e vai todo mundo ouvir. Eu tenho que ir numa igreja onde, ou num culto, ou sei lá onde vai ter uma multidão e ele vai me chamar num canto e eu vou orar. Não. O texto fala que cabe ao Senhor levar a resposta através da língua. A palavra final ela é enviada a nós através da língua humana. É verdade. Deus usa a língua humana. Ainda não estou entendendo. A gente vai cair na história de Balaque. Balaque contrata Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Balaão amaldiçoou aquele povo lá. Balaque tinha um plano. Mas toda vez que Balaão se dirigia ao povo de Deus, ele não conseguia amaldiçoar. Ele abençoava o povo. Significa que Deus, ele sempre revela em linguagem humana aquilo que ele deseja. Significa que Deus se revela em linguagem que podemos entender. Entenda. É através de uma linguagem que nós podemos compreender que Deus nos responde. E como é que Deus faz isso? É simples mesmo. Deus usa a língua escrita ou a língua falada para nos responder. E aquilo que a língua falada diz nunca é contrário àquilo que está em sua vontade revelada, escrita
Na Bíblia essa língua. Em linguagem humana. Essa linguagem aqui é humana. A linguagem é humana. O escrito é humano. Você consegue compreender. Foi o homem. O homem escreveu. Quem inspirou o homem? Espírito de Deus. Isso é profundo. É através de uma mensagem da língua falada que Deus responde. De repente Deus está te respondendo alguma coisa agora nessa pregação. Isso é tremendo e profundo, meu irmão. Isso é tremendo e profundo. Assim a gente pode entender algumas coisas. Aqui podemos usar os meios, mas não colocar nossa total confiança nesses meios. É a nossa responsabilidade usarmos desses meios lícitos, e tem mais, meios lícitos, para a gente planejar o futuro. E é fato que nós usamos esses meios lícitos para realizar os propósitos do Senhor ao mesmo tempo da dinâmica da nossa vida. Nós usamos o telefone, a comida, a casa, o remédio, o médico, carros, plano de saúde, emprego e por aí vai, meu irmão. Entretanto, esse provérbio ele nos exorta a refletir que os meios, esses meios, não podem sequestrar a nossa confiança no Senhor. Esses meios não podem sequestrar a confiança última do nosso coração. Não podemos confiar nessas coisas que a gente usa, e sim confiarmos plenamente em Deus que nos deu tudo isso. Por isso que na hora do ofertório eu falo, Deus abre a porta do emprego para você, para te abençoar, para você abençoar a casa dele. Estou falando de oferta como exemplo. É Deus que faz isso. Deus usa o meio dele. E isso, meu irmão, se aplica a qualquer planejamento que a gente faz. Se aplica o que a gente planeja para a nossa família. Se aplica o que a gente planeja na nossa profissão, as nossas finanças, a igreja. Só que o nosso coração caído, e é triste isso, ele nos tenta o tempo todo em a gente confiar nessas coisas, na comida, na saúde, no plano, no emprego e tal, que são meios que o Senhor produziu, e não no Deus que produz esses meios e o agir na nossa vida. É isso que o nosso coração caído faz. A gente deve aprender que todos os nossos projetos, meios e métodos, eles são falíveis. E que somente a pessoa de Deus ela é infalível. Proponha, meu irmão, os meios, proponha. Mas seja ciente que a resposta final, ela vem do Senhor. O sábio nos ensinou. É responsabilidade humana propor, mas é Deus quem dispõe a realização dos nossos planejamentos. Não podemos planejar, mas é o Senhor quem realiza. Nós podemos imaginar, mas é o Senhor quem executa. Devemos entender que podemos planejar, mas compreender que a resposta vem de Deus. E ela pode vir igual que a gente planeja ou diferente daquilo que a gente espera. E também entender que a resposta do Senhor ainda é melhor do que aquilo que a gente havia escolhido planejar. Para a gente ir para o final, não vou me estender muito aqui, é possível saber a vontade de Deus. Como? Estudando a palavra. Se você estudar a palavra, você vai entender a vontade de Deus para a sua vida. A gente não pode, como cristão, fazer do misterioso, do inexplicável, a regra de fé e prática de nossas vidas. A regra de fé e prática das nossas vidas vem da palavra do Senhor. A Bíblia tem o passado, o presente e ela tem o futuro também. Tem muito cristão que é místico. Tem muito cristão que eu não entendo esse negócio, mas tudo bem, é místico demais. Nós, como cristãos, verdadeiros cristãos, nós devemos e precisamos obedecer e confiar em Deus. Mesmo quando a gente não compreende o modo de agir de Deus para conosco. Mesmo quando a resposta da língua do Senhor não for aquilo que a gente planejou ou sonhou. Nós descobrimos a vontade de Deus mediante uma criteriosa aplicação da Bíblia em nossa vida. Tem gente que distorce a palavra só para
que ela possa corroborar com aquilo que ela planeja no coração que está vivendo. A gente não pode ser assim. É bom que a gente tenha em mente que nossos planos eles podem se frustrar. Imagina só, uma mulher planejou ter um filho, ficou grávida, começou a aprontar um enxoval, quartinho do bebê, mas o menino veio a falecer no meio da gravidez. Meu irmão, mesmo com lágrimas nos olhos, no coração dilacerado, mesmo sendo difícil, essa pessoa, ela precisa bendizer o Senhor, bendizer a Deus. Ele frustrou o plano daquela pessoa, porque ela tem um plano soberano sobre a vida dela. E a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Observe que a nossa escuridão não é escuridão para Deus. E nossas surpresas não são surpresa para Deus. Olha o que Deus fez na vida de José. Deus foi injusto com José. Deus usou o seu sofrimento para fazer o bem. E Ele faz a mesma coisa conosco. Na cruz, Ele fez a mesma coisa. Ele usou o sofrimento do filho dele. Cristo passou o mais profundo abismo naquele dia sofrido. Mas foi assim que Deus destruiu a raiz do nosso sofrimento. Deus, Ele não trabalha para nos dar o que definimos como nossa felicidade. Preste atenção nisso, que isso é muito importante para você andar, seguir a sua caminhada de fé. Deus não está comprometido em nos dar uma agenda previsível, relacionamentos felizes ou ambientes confortáveis. Não. Deus não trabalha para a nossa felicidade. Ele trabalha para a nossa santidade. São duas coisas diferentes. Ele trabalha para que eu e você sejamos santos. A nossa felicidade tem que vir da santidade que a gente produz na nossa vida, pela vida de Cristo em nós. Por isso é que na palavra de vida, Cristo nunca nos prometeu dias fáceis. Foi o próprio Senhor. Mas Ele prometeu para a gente algo melhor. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Significa que o nosso coração pode descansar quando os planos do Senhor forem diferentes do que o nosso. Sem Cristo, nada podemos fazer. Somos pessoas limitadas, ainda com o agravante de um coração caído. Ou seja, precisamos de ajuda externa. Precisamos da ajuda do alto. Não é da autoajuda, não, é da ajuda do alto. Tem muita gente precisando da ajuda da autoajuda. Não, é da ajuda do alto. Daquele que traz a resposta aos nossos corações. Das coisas mais insignificantes, as mais grandiosas, como criaturas, nós dependemos do Criador. E como criaturas caídas, nós precisamos daquele que nos envia a resposta certa dos seus lábios. É muita bênção, mano. Esse verso aí desse provérbio é muita bênção. É muita bênção. Desde a queda do homem no jardim do Éden, o coração do homem, ele tem planejado uma maneira de ser salvo. Tem visto os seus planos, um atrás do outro, serem frustrados. Contudo, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. E veio como? Da resposta do envio do seu Filho amado Jesus Cristo. Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. A gente não consegue fazer nada. Nenhum homem jamais invocou o nome de Jesus Cristo para a salvação sem primeiro Deus recriar seu coração através da obra de regeneração. E através do decreto eterno de Deus, o homem usa a sua língua para confessar Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, quando nós confessamos com a nossa boca que Cristo é o Senhor, nós estamos apenas em linguagem humana, expressando a vontade de Deus, que é a causa determinante
originadora, movente instrumental do bem que nós conhecemos como salvação. Meu irmão, isso é muito profundo. Eu estava fazendo essa mensagem aqui, e olha que eu fiquei uns 3, 4 dias, mas sabe, aquela coisa foi entrando no meu coração, foi enraizando no meu coração, um amor, uma tranquilidade tão grande. Foi me limpando de certas coisas. Descanse, meu irmão. Descanse tranquilamente na soberania de Deus. E olha, espere silenciosamente em Deus. Isso é reconhecer a dependência de Deus. Sabe quando a gente descobre a nossa cristandade? Quando a gente fecha a nossa boca para não reclamar, para não murmurar, para não criticar a nossa vida. Se a gente entende que Deus é soberano, que as coisas são feitas e acontecem conforme a sua soberania, por que a gente murmura? Por que a gente reclama? Por que a gente critica? Um verdadeiro cristão, nesse momento, ele abre a boca para falar com, ele abre a palavra para ouvir. Deus faz o que ele deseja. O cristão é aquele que, quando propõe algo ao Senhor, ele espera silenciosamente, calado, a resposta de Deus. Por quê? Porque ele é boa, perfeita e agradável. Uma vez, fui dar aula, eu dou aula no curso de formação ministerial, e fui dar uma aula e peguei uma carona com um diácono. O coração do diácono ardia, que ele queria participar do ministério, né? Ele tem que ser chancelado nesse curso, para ele poder ser chancelado, para poder, né, ser levantado pastor. Eu falei para ele, não fale para ninguém isso. Não fale para ninguém isso. Não fale para as pessoas, principalmente da sua igreja, que você tem esse desejo no coração. Não fale isso, não. Guarde para você. Fale com o Senhor. Deixa Deus trabalhar. Ah, mas eu quero muito que as pessoas não façam isso. Se possível, no máximo, comente-se muito raramente com o seu pastor. Quando o meu pastor foi me levantar, eu já tinha falado para ele antes, se o senhor um dia for me levantar, não me deixa aqui não. Aqui tem 11 pastores. Eu não quero ser o 12º na fila, não. Eu quero trabalhar. Eu quero ser um instrumento. Estou aqui. Estou aqui. Podia estar numa igreja com 3.500 membros. Tecnologia, auxiliar, tranquilão, cuidando do ministério. Mas eu sempre tive no coração o desejo de sair, de trabalhar, de falar, de pregar, poder atuar. E eu falei com ele, só ele sabia disso. Aí ele foi e levantou 8 pessoas. Eu fui o único que saí de lá. Na terça falou comigo, culto de terça falou, quinta-feira vai ser a sua ordenação, no domingo de manhã você vai se despedir da igreja, domingo de noite você vai para a igreja assim. Tá bom. Quinta-feira, uma alegria danada, só eu sabia. E ele esposa. Alegria danada. Chegou domingo de manhã, deu o microfone e falou, você tem 2 minutos. Despedi da igreja que eu estava há 20 e tantos anos. Domingo de noite, estava eu indo mais 4 quilômetros da igreja que a gente ia, e era chão, né? Daqui para lá são 42, mais 46 quilômetros para chegar na igreja que Deus me colocou para ficar de auxiliar lá. Lá fiquei um tempo, durante esse tempo peguei uma pandemia, uma igreja numa porta de uma comunidade. Fiquei lá um tempo. Deus foi bom comigo. Aí Deus me mandou para cá. Abriu essa porta. Eu estou aqui. Deus conhece meu coração, conhece o seu coração. O que a gente tem que fazer, ó, fechar a boca. Falar com o Senhor. Deixar Ele resolver. Assim, a gente mostra a nossa cristandade. Aí é uma pergunta reflexiva para você. Quando você sai daqui, você fica ruminando nisso. Você tem sido um verdadeiro cristão? Tem confiado na soberania de Deus? Tem confiado naquilo que Deus
vai propor o seu caminho, naquilo que tem ainda para acontecer na sua vida. Feche seus olhos, curva a tua cabeça.